Se me vender essas rosas em árabe, te dou 100.000 reais. A frase explode como um trovão no salão de gala do Hotel Majestoso. Em São Paulo, o som das risadas ecoa pelos lustres de cristal, pelas taças de champanhe, pelas paredes espelhadas que refletem o orgulho dos intocáveis. O ar parece vibrar entre o deboche e a curiosidade. No centro de tudo, uma moça de vestido simples segura uma cesta de rosas vermelhas contra o peito, os dedos trêmulos, o coração acelerado. Sofia, 25 anos, vendedora de rua, alma firme mas cansada. Diante dela, Eduardo Silva, 45 anos, o milionário mais arrogante da noite. Sorri com um ar de desafio. É o tipo de homem que nunca ouviu um não, o tipo que acredita que dinheiro compra tudo, até o respeito. Os convidados o acompanham com risos nervosos, cúmplices da crueldade elegante que se disfarça de brincadeira. Mas há um olhar que não se junta à zombaria. Karim Al-Faisal, magnata de origem árabe, observa em silêncio da mesa principal. O terno branco contrasta com sua expressão séria, quase triste. Ele não ri, apenas encara Sofia, como se aquele momento fosse um eco distante de algo que já viveu. Sofia aperta a cesta, respira fundo. A vergonha tenta subir como fogo pela garganta, mas algo dentro dela a segura. A vontade de não ceder, de não se quebrar diante dos olhos que a julgam. O salão inteiro a encara. Uns curiosos, outros impacientes. Vai, menina, cochicha uma mulher entre risadas. Mostra que o dinheiro fala todas as línguas. Mas Sofia não fala. Ainda não. O silêncio dela pesa mais do que as palavras que todos esperam. O som das taças sendo pousadas, dos passos no mármore, tudo parece se distorcer. O luxo que antes brilhava agora parece frio, distante, quase feio diante da cena que se forma. Eduardo se inclina, provocando. Desistiu, florista. Achei que 100.000 reais fariam qualquer uma falar até em grego. Ela ergue os olhos pela primeira vez. E nesse olhar há algo que desmonta a segurança dele. Um misto de dor e dignidade que não se compra, não se imita. O tempo congela por um segundo. O salão inteiro espera por uma resposta. E é justamente essa resposta que vai mudar tudo, porque o que ninguém sabe é que Sofia não é apenas uma vendedora de flores. Por trás das mãos calejadas há uma história que atravessa mares, uma lembrança deixada por uma mulher sábia que ela cuidou até o último suspiro. Uma senhora árabe, de nome Jamila, que a ensinou não só um idioma, mas uma forma de olhar o mundo. E quando Sofia finalmente abrir a boca, suas palavras não serão apenas uma resposta a uma ofensa. Serão um espelho, um choque, um lembrete de que o respeito tem mais poder do que qualquer fortuna. Essa é a história de uma noite em que uma simples vendedora fez um salão inteiro se calar. Uma noite em que um gesto de arrogância se transformou numa lição que atravessou fronteiras. Uma noite em que a língua do coração falou mais alto do que o idioma do dinheiro. Mas antes que você descubra o que ela disse, o que aconteceu com Eduardo e o que esse momento revelou sobre o passado de todos eles, eu quero te fazer um convite. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que vem depois vai te surpreender mais do que você imagina. Essa história não é sobre riqueza, nem sobre status. É sobre o valor de uma palavra, o peso de um olhar e a força de quem se recusa a se calar diante da humilhação. Se você gosta de histórias que mexem com o coração, que fazem pensar e sentir ao mesmo tempo, aproveita agora para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que vão te emocionar tanto quanto essa. Agora respira fundo. O salão está em silêncio. Sofia ergue uma rosa. E quando ela falar, o mundo vai ouvir. Sofia dá um passo à frente. O som do salto gasto ecoa no mármore do salão, quebrando o riso dos curiosos. As taças param no ar. O ar-condicionado sopra gelado, mas o calor da vergonha e da tensão toma conta do lugar. Eduardo Silva arqueia uma sobrancelha, o sorriso de escárnio ainda preso no rosto.
Ele não sabe, mas está prestes a ouvir algo que nenhum dos presentes jamais esquecerá. Ela segura uma das rosas com firmeza, os dedos ainda tremendo. Por dentro, o coração dispara como se quisesse fugir do peito, mas a alma, essa, fica firme. Respira fundo, os olhos marejados, a voz engasgada pela lembrança de tantas portas fechadas, de tantas vezes que foi invisível. Então, com uma serenidade que ninguém esperava, ela começa a falar. Salam la Arbab al-Hayat. A pronúncia é suave, limpa, quase musical. Cada palavra, em árabe, parece flutuar no ar, se misturando ao som distante da orquestra que ainda toca, perdida entre notas de espanto. A linguagem é antiga, bonita, carregada de alma. O salão, acostumado a discursos ensaiados e risadas forçadas, se cala. Eduardo, que instantes atrás se sentia no comando, agora se vê incapaz de reagir. A voz dela atravessa a camada de arrogância e toca algo que ele nem sabia que existia. Um desconforto, uma culpa que ele nunca tinha sentido antes. Karim Al-Faisal, o magnata árabe que observava em silêncio, leva a mão ao peito. Os olhos se enchem de água, mas não de tristeza, de reconhecimento. Aquelas palavras, ele as conhece. Foram ditas há muitos anos, por uma mulher que ele amou como família. A emoção o faz levantar-se como se fosse irresistível. Sofia continua. As palavras saem agora com mais firmeza, com ritmo, com a doçura de quem honra uma lembrança. O rosto dela se ilumina como se, de repente, o peso da humilhação tivesse se transformado em orgulho. Essas flores não são para vender a quem não entende o perfume delas, diz, agora em português. São para quem sabe sentir o respeito que cada uma carrega. Ela estende a rosa para Eduardo. A cor viva da flor contrasta com o rosto pálido do homem que não esperava ser confrontado. Aqui está sua venda, senhor. Não no idioma do dinheiro, mas no idioma do respeito. Um silêncio denso se espalha. É como se o salão inteiro prendesse a respiração. Os convidados se entreolham sem saber o que fazer. O riso sumiu, substituído por algo novo. Vergonha. A mesma vergonha que Sofia sentiu ao ser desafiada, agora devolvida, multiplicada por 100 em Karim, começa a bater palmas. Lentamente, sozinho no início, com o som ecoando pelo salão. Um aplauso forte, sincero, vindo de quem compreende o que acabou de testemunhar. Os olhares se voltam para ele, e um a um, os demais convidados o acompanham. O som das palmas cresce, enchendo o espaço, reverberando nos lustres, nos cristais, nas taças. Eduardo permanece imóvel, os olhos fixos na rosa que ela deixou sobre a mesa. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tem resposta. A mulher que ele tentou humilhar acaba de lhe dar uma lição pública, sem gritos, sem arrogância, sem violência, apenas com palavras e dignidade. Sofia se vira lentamente, a cesta ainda junto ao peito, e começa a andar em direção à saída. Cada passo seu é seguido por olhares atônitos. Algumas mulheres murmuram algo emocionadas. Um garçom discretamente limpa os olhos. Há algo de simbólico naquele caminhar. Antes de sair, ela olha de relance para Karim. Ele sorri e inclina a cabeça com respeito. Um gesto silencioso, mas cheio de significado. Ela o reconhece de algum lugar, talvez de um retrato antigo da senhora que cuidou. Mas não há tempo para pensar nisso agora. Do lado de fora, a noite está fria. A lua se reflete nas poças de chuva. Sofia respira fundo, fecha os olhos e sente as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não de vergonha. São de alívio, de libertação. Dentro do salão, o som das palmas ainda ecoa. Lá dentro, Eduardo permanece sentado, com a rosa diante dele. Aquela simples flor parece mais pesada que uma fortuna. Ele tenta retomar o ar, mas algo o impede. Não é raiva, é o incômodo de quem se vê por dentro pela primeira vez. Karim se aproxima da mesa. Toca o ombro de Eduardo com delicadeza e diz em tom firme. Às vezes, o idioma do respeito é o único que o coração entende. Eduardo nada responde.
Apenas observa o lugar por onde Sofia saiu. A porta ainda balança, deixando entrar uma corrente de vento fresco. Um vento que, de alguma forma, leva consigo o que restava da arrogância que dominava o salão minutos antes. Lá fora, Sofia ajeita as rosas no cesto e segue em direção à rua. Os passos dela soam como liberdade. A rosa que deixou sobre a mesa ainda está lá, solitária, mas agora é símbolo. Dentro daquele salão antes gelado, cheira a flor e a vergonha. Do lado de fora, no coração dela, floresce algo novo. O orgulho de ter falado na única língua que realmente importa, a do respeito. Na manhã seguinte, São Paulo desperta sob uma garoa fina e preguiçosa. O luxo da noite anterior parece distante, quase um sonho ruim. Mas para Eduardo Silva, o milionário do salão, a lembrança é vívida demais para desaparecer. Ele passa a madrugada em claro, andando de um lado para o outro no apartamento panorâmico da Avenida Paulista. O eco das palavras de Sofia ainda pulsa na cabeça dele, como uma melodia que não quer cessar. Aqui está sua venda, senhor. Não no idioma do dinheiro, mas no idioma do respeito. A cada repetição, a frase ganha um peso novo. Ele tenta trabalhar, abrir o notebook, ler relatórios, mas não consegue. Sente um incômodo que não conhece, uma mistura de culpa e curiosidade. Quem era aquela mulher? Como falava árabe com tamanha fluência e doçura? E principalmente porque ele não consegue esquecer o olhar dela. Às 9 da manhã, já de terno e óculos escuros, Eduardo pega o carro e dirige sem rumo. Passa por avenidas que nunca notara com atenção, observa rostos que sempre ignorou. O motorista pergunta para onde ir, mas ele não responde. Só aponta, segue para a Liberdade. O bairro está acordando. As barracas de flores se abrem em cores vivas. O cheiro de terra molhada se mistura ao de café fresco e pão quente. Eduardo sai do carro, sem segurança, sem terno impecável. Apenas um homem perdido no meio da rotina de quem vive de verdade. Ele caminha entre as bancas, tentando encontrar o rosto que o atormenta desde a noite anterior. E então, à frente de uma pequena barraca, ele a vê. Sofia, com o cabelo preso de qualquer jeito, o avental gasto, as mãos mergulhadas num balde de água gelada, cuidando das rosas, com a mesma delicadeza de quem cuida de um segredo. Há uma paz em seu semblante que ele inveja. Eduardo se aproxima, meio sem saber o que dizer. "Bom dia", murmura a voz falha. Sofia levanta o olhar. O susto é visível. Ela reconhece o homem, mas não há medo, apenas firmeza. "O senhor de novo?", diz, enxugando as mãos no avental. "Eu precisava entender", ele responde. "Como você? Como aprendeu aquilo?", o árabe. As palavras que disse. Sofia suspira, encara o chão por um instante e depois volta a olhá-lo. "Trabalhei cuidando de uma senhora idosa, Jamila. Vinha da Jordânia. Me ensinou tudo o que sabia, ou quase tudo. Era sábia, generosa, falava com o coração." "Jamila", repete Eduardo, como se o nome tivesse um sabor diferente. "E ela te ensinou o idioma?" "Mais do que isso", responde Sofia com um sorriso leve. "Ela me ensinou a ter orgulho de quem eu sou, mesmo quando o mundo tenta me diminuir. Me ensinou que cada palavra pode curar ou ferir, e que é a gente quem escolhe o que deixa sair da boca." Eduardo fica em silêncio. Pela primeira vez, não sabe o que dizer. A arrogância que o acompanhava como sombra desaparece diante da simplicidade dela. O barulho da rua parece distante. Há algo naquela moça que desarma. "Eu não dormi desde ontem", ele confessa. "Acho que eu nunca tinha sentido vergonha antes." Sofia o observa com calma. "Vergonha pode ser o começo de muita coisa boa, se o senhor deixar." Ele ri sem graça. "Você fala como uma professora." Jamila dizia que todo mundo ensina, mesmo sem querer. Uns ensinam amor, outros ensinam o que não se deve ser. Por um momento, o silêncio entre eles não é incômodo. É uma pausa de reconhecimento. Eduardo olha ao redor, as flores coloridas, as mãos dela sujas de terra, o contraste com sua vida feita de vidro e concreto. "Tudo parece mais real ali. Posso comprar uma rosa?" Ele pergunta. "Claro."
Sofia escolhe uma, vermelha intensa, e entrega com cuidado. Essa é por respeito, não pelo dinheiro. Eduardo estende o pagamento, mas ela balança a cabeça. O senhor já pagou ontem, de outro jeito. Ele segura a flor, pensativo. Posso voltar outro dia? Pode, se vier com o coração limpo, responde ela sem ironia, mas com firmeza. Ele acena em silêncio e se afasta. No caminho de volta, sente o perfume da rosa invadindo o carro. É o mesmo perfume que o faz lembrar o olhar dela, as palavras dela, a calma dela. E algo dentro dele começa a mudar, devagar, mas com força. Enquanto isso, Sofia volta ao trabalho. As mãos mergulham novamente na água fria, mas o pensamento viaja até Jamila, até as noites em que ouviu histórias sobre o deserto, sobre família, sobre fé. Ela sente que algo está prestes a se mover de novo. Não sabe o que nem porquê. Só sabe que aquela conversa, simples como um amanhecer, plantou algo novo no coração dela e, talvez, no coração de quem mais precisava aprender o idioma do respeito. O sol já vai alto quando Sofia fecha a barraca de flores. O movimento foi bom, mas a mente dela não consegue se desligar da visita inesperada de Eduardo. Ainda sente o peso daquele olhar confuso, entre arrependimento e curiosidade. As palavras de Jamila ecoam em sua cabeça. A vida sempre cruza os caminhos que precisam se encontrar. Sofia sorri sem entender muito bem o motivo. Ajeita o lenço nos ombros e segue pela rua com o cesto quase vazio. Do outro lado da cidade, no luxuoso hotel majestoso, o mesmo da humilhação, uma figura entra discretamente no saguão. É Karim Al-Faisal. Traje simples, expressão contida, mas os olhos carregam uma intensidade que faz os seguranças abrirem passagem sem questionar. Ele veio de uma reunião de negócios, mas seu coração está em outro lugar. Desde a noite do baile, algo não lhe sai da cabeça. As palavras de Sofia, o sotaque, a melodia, a maneira como ela pronunciou frases que só uma pessoa específica poderia ter ensinado. Horas depois, o destino volta a agir. Sofia está arrumando novas rosas em um pequeno ateliê improvisado, nos fundos de uma loja de doces árabes, quando a porta se abre e uma sombra familiar preenche o espaço. Karim entra devagar, tirando o chapéu com respeito. Perdão por vir sem avisar, minha filha. Eu precisava vê-la. Sofia se assusta, mas logo reconhece o rosto do homem do salão. O senhor é o empresário árabe, não é? O que me defendeu com um aplauso. Sim, responde ele com um leve sorriso. Mas não estou aqui por causa daquele homem ou do que aconteceu. Estou aqui por causa de algo muito maior. Ela o convida para sentar. Karim observa o lugar simples, as flores espalhadas, o cheiro de terra molhada. Algo nele se quebra. Os olhos brilham com uma mistura de surpresa e emoção. Você disse naquela noite? Salam la ahbab al-hayat. Essas palavras foram ditas por alguém que eu amei muito. Sofia franze a testa, curiosa. Essas palavras foram de Jamila, a senhora que eu cuidei. Era da Jordânia. Ensinou-me a língua, os costumes, as orações. Ela dizia que as flores também falam, se a gente souber escutar. Karim se levanta abruptamente, o coração acelerado. Jamila Al-Hamdan? Pergunta com a voz trêmula. Sim, era esse o nome dela. Ele leva as mãos ao rosto, como quem tenta conter as lágrimas. Jamila era minha tia. Desapareceu há 20 anos, quando decidiu ficar no Brasil. A família a procurou por anos, mas perdemos as esperanças. Ela sempre dizia que tinha encontrado uma nova família aqui, que estava ensinando alguém a continuar sua missão. Sofia sente as pernas fraquejarem. Ela falava de um sobrinho, Karim. Contava histórias de um menino curioso que levava rosas para ela nos jardins de Amã. O silêncio se instala. Karim se aproxima, pega as mãos dela com ternura. Então é você. A menina de quem ela falava nas cartas que nunca chegaram até nós. Ela dizia que havia encontrado alguém com o mesmo coração que o dela. Você é a herdeira da força de Jamila. As lágrimas escorrem sem que Sofia consiga conter. De repente, tudo faz sentido.
As histórias, os ensinamentos, até o jeito como Jamila sorria ao olhar o pôr do sol. Era amor de família, mesmo que nenhuma das duas soubesse disso. Karim tira do bolso um pequeno medalhão de prata, antigo, com inscrições árabes. Ela me deu isso antes de partir da Jordânia. Disse que um dia, se o destino quisesse, eu o entregaria a quem merecesse continuar seu legado. Ele coloca o medalhão nas mãos de Sofia. Agora entendo por quê. Sofia o segura com cuidado, o brilho prateado refletindo o sol que entra pela janela. Ela me dizia que cada flor é um pedido de paz, que onde houver uma rosa, há esperança. Agora entendo o que ela queria dizer. Karim sorri, emocionado. Ela estaria orgulhosa. E você não imagina como curou algo em mim. Eu a procurei por tanto tempo. E agora encontro parte dela em você. Do lado de fora, o barulho da cidade continua, indiferente ao milagre que acontece ali dentro. Duas gerações que se encontram, unidas por uma mulher que ensinou amor através de palavras e flores. Pouco depois, Eduardo chega à loja. Vinha seguindo uma intuição, movido pela necessidade de entender o que o prendia àquela moça. Ao entrar, vê Sofia e Karim juntos, chorando e rindo ao mesmo tempo. Fica imóvel. Vocês se conhecem? E pergunta desconcertado. Karim se volta para ele com serenidade. Conheço o coração dela. E agora entendo por que Deus quis que você a ouvisse. Às vezes, os humildes falam com mais verdade do que os reis. Eduardo sente o peso daquelas palavras e abaixa o olhar. Sofia se aproxima e pela primeira vez sorri sem dor. Jamila dizia que o destino junta as pessoas certas na hora certa. Acho que essa é a hora. 3 vidas se cruzam ali. O homem que humilhou, o magnata que esperou 20 anos e a mulher que transformou feridas em flores. No ar, o perfume de rosas e o som suave de uma nova esperança. E nas mãos de Sofia, o medalhão brilha, como se a própria Jamila estivesse ali, sorrindo através da luz. Os dias seguintes correm com o ritmo de algo novo florescendo. Sofia, agora mais segura, sente que o encontro com Karim transformou tudo. Ela passa as manhãs na barraca de flores e as tardes ajudando-o a revisar anotações antigas deixadas por Jamila. Cadernos escritos em árabe, com frases sobre esperança, dignidade e o poder curativo das flores. Cada página é como um abraço vindo do passado. Eduardo, por sua vez, observa de longe. Aparece vez ou outra, sem arrogância, oferecendo ajuda, perguntando como pode contribuir. Pela primeira vez em muitos anos ele não quer mandar, quer aprender. Uma tarde, Karim e Sofia estão no pequeno ateliê com cheiro de jasmim e tinta fresca. Quando Eduardo entra, ofegante, trazendo uma pasta de couro. Tem uma proposta, diz, tentando disfarçar o nervosismo. Sofia o encara sem saber o que esperar. Não é sobre o que aconteceu no salão. É sobre o que pode nascer depois daquilo. Ele abre a pasta e espalha sobre a mesa algumas folhas. Croques, planilhas, esboços. Quero criar algo em homenagem a Jamila. Um projeto social. Oficinas de flores para mulheres em situação de rua, mães solo, imigrantes. Gente que, como você, precisa de uma chance de recomeçar. Quero doar 100 mil reais para começar. Sofia o interrompe, a voz firme. Não quero caridade, senhor Eduardo. Nem eu, ele responde. Não é caridade. É reparação e respeito. Quero fazer direito dessa vez. O silêncio se instala. Karim observa, os olhos marejados, e então se levanta. Talvez o destino esteja mais uma vez cumprindo seu papel. Jamila dizia que onde há dor é preciso plantar beleza. Acho que chegou a hora. Sofia respira fundo. O coração lateja, dividido entre a desconfiança e o desejo de transformar aquilo em algo bom. Se for para ajudar de verdade, sem nomes em placas, sem fotos em revistas, eu topo. Mas quero dirigir o projeto. E o nome dele vai ser o mesmo que Jamila usava para assinar suas cartas. Projeto Jamila. Eduardo sorri. E pela primeira vez, seu sorriso é sincero. Combinado. Você manda, eu ajudo. E assim começa. As semanas seguintes são de trabalho intenso.
Um antigo depósito no Brás, esquecido entre prédios industriais, vira o centro do novo projeto. Paredes velhas ganham cores vivas. Vasos quebrados são reaproveitados. Bancos de madeira são montados pelas próprias mulheres que chegam em busca de oportunidade. Sofia ensina a todas como montar arranjos, como cuidar das flores, como vender com orgulho. Karim aparece quase todos os dias, trazendo lembranças da tia e recitando trechos de seus cadernos. Eduardo, entre planilhas e conversas, aprende que o verdadeiro poder não está no lucro, mas no impacto. O dia da inauguração chega. O galpão está cheio de gente. Nas paredes, fotos de mulheres sorrindo. Nas mesas, rosas e jasmins. No ar, um perfume que parece misturar passado e futuro. Sofia veste um vestido simples, florido, e segura o microfone com mãos trêmulas. Há pouco tempo, eu vendia flores nas ruas e achava que minha voz não valia nada. Hoje, aprendi que o respeito é o solo onde a esperança floresce. Esse lugar não é meu. É de todas as mulheres que já foram ignoradas, silenciadas ou humilhadas. É de quem quer recomeçar. Aplausos tomam o salão. Karim limpa discretamente uma lágrima. Eduardo observa em silêncio, o rosto iluminado por uma emoção que não tenta disfarçar. Depois do discurso, os três se reúnem num canto. Karim entrega a Sofia uma moldura com uma foto antiga de Djamila, tirada em um jardim da Jordânia. Ela dizia que flores só sobrevivem se forem regadas com amor. Você provou que ela estava certa. Eduardo acrescenta, e eu descobri que o respeito também precisa ser cultivado. Nos dias seguintes, o projeto Djamila ganha vida. As primeiras alunas chegam, mulheres que dormiam em abrigos, que perderam tudo, mas que agora encontram um motivo para se levantar cedo. Sofia as acolhe como uma mãe. Ensina com paciência, ri com elas, chora com elas. Cada flor vendida representa mais do que dinheiro. É dignidade restaurada. Logo, os jornais começam a noticiar. Ex-vendedora cria projeto que transforma a vida de mulheres em SP. Empresário doa fortuna para iniciativa social. Sofia tenta evitar os holofotes, mas a atenção cresce. A cidade começa a se interessar, e o nome de Djamila volta a ser pronunciado com amor, ecoando em lugares que ela jamais imaginaria alcançar. Certa noite, ao fechar o ateliê, Sofia olha para o galpão iluminado e suspira. Eduardo está sentado na escada, cansado, mas sorrindo. Karim observa o horizonte, pensativo. Sabe o que percebo? Diz ele. A vida é como um jardim. Quem planta com soberba colhe espinhos, mas quem planta com respeito colhe eternidade. Sofia sorri. O vento balança as flores no varal. E por um instante, parece que o perfume de jasmim se mistura ao som distante da voz de Djamila, sussurrando nas paredes do projeto que agora leva seu nome. Um projeto nascido de uma humilhação, florescido em perdão e regado todos os dias, com a mais rara das virtudes, o respeito. O projeto Djamila já estava funcionando há algumas semanas, e o impacto era visível. As mulheres que participavam das oficinas de flores sorriam mais, ganhavam autonomia e aprendiam a reconstruir suas vidas. O galpão no Brás, antes abandonado, agora transbordava cores, perfumes e risos. Sofia se sentia plena, mas ainda assim havia algo no ar que ela não podia ignorar. Os boatos. Tudo começou discretamente. Mensagens anônimas, comentários nas redes sociais, e-mails vazios circulando entre jornalistas. Isso é só uma farsa para limpar a imagem de Eduardo Silva. Projeto social, só para vender uma boa história para a mídia. Quem realmente lucra com isso é o milionário arrogante. Sofia tentava ignorar. Tentava não deixar que as palavras atingissem seu coração. Mas não era fácil. Aquele tipo de dúvida corrói silenciosa, como uma erva daninha. Numa tarde chuvosa, ela se encontra sozinha no galpão. As flores ainda perfumam o ar, mas o silêncio é pesado.
Sofia caminha entre as mesas, as mãos tocando suavemente os vasos, apertando discretamente o pingente que Karim lhe dera. Sentia o peso das acusações, a dúvida sobre as intenções de Eduardo e a responsabilidade de manter vivo o legado de Jamila. Pela primeira vez, percebe que liderar o projeto não é apenas ensinar flores, mas também enfrentar o julgamento do mundo. Enquanto isso, Eduardo chega ao galpão. Chuva fina escorre pelo paletó, mas ele não se incomoda. Ao ver Sofia cabisbaixa entre as flores, aproxima-se com cuidado. Sofia, precisamos conversar, diz, sem rodeios. Ela levanta os olhos, cansada, mas determinada. Não há muito o que dizer. As pessoas estão espalhando mentiras sobre nós, sobre o projeto, sobre você. Eduardo suspira. Eu sei. E não vou mentir. Me irrita. Mas mais do que isso, quero que todos saibam a verdade. E vou provar. Não quero que você duvide do que é certo, do que você está construindo. Sofia observa-o em silêncio, tentando medir as palavras. Ela conhece Eduardo, sabe da arrogância que ainda insiste em rondá-lo, mas também percebe a sinceridade que nunca esteve ali antes. Você fará isso? Pergunta com cautela. Sim, amanhã teremos outra coletiva. Desta vez vamos mostrar tudo. As mulheres que participaram, os trabalhos que fizeram, cada flor como prova do que é genuíno. Quero que todos saibam que o Projeto Jamila nasceu da dignidade de quem o dirige, não do meu dinheiro. Na manhã seguinte, a equipe de comunicação do projeto organiza uma nova coletiva. Repórteres chegam com câmeras e blocos de notas. Mas desta vez, o clima é diferente. Não há sarcasmo, não há risadas escondidas. Cada mulher presente carrega no rosto a mesma convicção que Sofia. Ela sobe ao palco, ajusta o microfone e inspira profundamente. Quando comecei a trabalhar nesse projeto, algumas pessoas acharam que era apenas uma estratégia de marketing. Começa Sofia firme. Que meu trabalho e a iniciativa de Eduardo Silva eram apenas uma forma de limpar uma imagem. Mas isso não é verdade. Cada oficina, cada flor que plantamos, cada mulher que ajuda a cuidar de seu próprio futuro é fruto da nossa dignidade e do respeito que aprendemos com quem veio antes de nós. Isso não se compra nem se vende. Isso se constrói. Os aplausos começam tímidos, mas crescem rapidamente. As mulheres sorriem, os jornalistas olham com atenção e, em poucos minutos, o salão se enche de reconhecimento. Karim, presente no fundo da sala, observa com orgulho. Ele sabe que Jamila estaria sorrindo também, vendo que o legado dela floresceu de verdade, não por dinheiro, mas por honra. Após a coletiva, Eduardo se aproxima de Sofia. Viu? A verdade sempre vence, Sofia. O que fizemos é real, e ninguém pode tirar isso de você. Ela sorri, sentindo um peso sair de seus ombros. Obrigada, Eduardo, mas aprendi algo ainda mais importante, que às vezes a dúvida das pessoas só serve para reforçar a nossa própria convicção. Se acreditamos no que fazemos, não há boato que derrube a verdade. O galpão, antes palco de incertezas e suspeitas, agora se torna símbolo de transparência e coragem. Cada vaso, cada arranjo de flores, cada risada feminina é uma prova viva de que os ataques não tinham fundamento. Sofia percebe que o que parecia ser um obstáculo, as acusações, se transformou em uma oportunidade para mostrar a força e a autenticidade do projeto. À noite, quando todos saem, Sofia caminha entre as flores. A chuva da manhã deixou gotas brilhando nas pétalas. Ela segura o pingente de Karim, lembrando-se das palavras dele. Onde há flores, há esperança. Onde há dignidade, não há mentira que prevaleça. Ela respira fundo e sorri. O projeto Jamila sobreviveu às acusações porque nasceu da verdade. E a verdade sempre encontra seu caminho. A lição é clara. Nem todo desafio é visível.
Algumas batalhas se travam silenciosas, mas vencê-las é o que dá significado a tudo o que se constrói. E Sofia, com cada flor que planta e cada história que toca, agora sabe que o respeito e a autenticidade são forças que nenhum boato pode destruir. Meses se passaram desde a inauguração do projeto Jamila, e o galpão no Brás já não parecia apenas um depósito antigo. Tornara-se um verdadeiro jardim de cores e histórias. Um lugar onde cada flor tinha um nome e cada arranjo contava uma vida. Mulheres que antes caminhavam cabisbaixas pelas ruas, agora riam alto, vendiam suas flores com orgulho e compartilhavam sonhos que antes pareciam impossíveis. Sofia observava tudo isso com um sorriso que ia da ponta dos pés até os olhos, sentindo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Karim, que agora visitava o projeto com frequência, caminhava pelo jardim improvisado, reparando nos detalhes. "Sabe, Sofia", dizia ele, "se Jamila estivesse aqui, certamente estaria rindo da gente. Nunca pensei que seu legado chegaria tão longe." Ela sorria, lembrando das histórias da senhora árabe, das palavras em árabe que mudaram sua vida e, de certa forma, a de todos ali. Eduardo, por sua vez, estava mais tranquilo do que nunca. As reuniões de negócios pareciam menos importantes depois que ele aprendeu que o valor verdadeiro não se mede em cifras, mas em impacto. Ele caminhava entre as mulheres, ajudando a organizar as oficinas, entregando flores com um sorriso tímido. Muitas vezes, as alunas olhavam para ele com desconfiança no início, mas agora viam-no como parte de uma transformação maior. Eduardo aprendera, finalmente, que humildade e respeito são mais poderosos que qualquer fortuna. Num dia ensolarado, Sofia se agacha ao lado de uma menina que está plantando sua primeira rosa. A criança olha para ela, olhos curiosos, e pergunta: "Professora Sofia, por que a senhora gosta tanto de flores?" Ela sorri, limpa a terra das mãos da menina e responde: "Porque cada flor lembra que mesmo depois da chuva, algo bonito pode nascer. E que a beleza sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo nos lugares mais inesperados." Enquanto isso, Karim tira do bolso o medalhão de Jamila e o entrega à menina, como quem passa uma centelha de história adiante. "Guarde isso", diz ele. "É para lembrar que força e coragem vêm de onde menos se espera." A criança segura o pingente com olhos arregalados, como se tivesse recebido uma pequena chave para um mundo mágico. Sofia observa a cena e sente o coração aquecer. Mais tarde, quando o sol começa a se pôr, Eduardo se aproxima com uma cesta de rosas recém-colhidas. "Olha só", diz, oferecendo a Sofia uma flor especialmente vermelha e vibrante. "Essa é para você." Por ter mostrado a todos que respeito e dignidade valem mais que qualquer riqueza. Sofia aceita a rosa com um sorriso, mas desta vez não é apenas agradecimento, é uma celebração. Ela olha para o horizonte e vê o jardim, as mulheres, Karim, Eduardo, e sente que a transformação é completa. Tudo começou com uma humilhação no salão de gala, evoluiu para um gesto de dignidade e agora floresce em algo que tocou vidas de maneira profunda e inesperada. No caminho de saída, Sofia segura a cesta de flores, dá uma última olhada para o projeto e comenta com Eduardo e Karim: "Quem diria que uma noite tão ruim poderia gerar tanta coisa boa?" Eduardo ri, balançando a cabeça, e Karim acrescenta: "A vida tem dessas ironias. E são elas que fazem tudo valer a pena." Enquanto caminham, Sofia se vira para a câmera. E aqui está a parte divertida e curiosa. Se você acha que só flores podem mudar o mundo, espere até ver o que essas mulheres ainda vão aprontar. Tem risadas, surpresas e até umas trapalhadas com vasos que eu não esperava. Ela pisca para a câmera, sorrindo com cumplicidade, mostrando que a vida real tem humor, beleza e emoção misturados. E antes que alguém se esqueça, ela acrescenta calorosamente: "Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Vem com a gente acompanhar mais histórias como essa, cheias de emoção, risos e, claro, muitas flores."
O sol se põe, o jardim se enche de sombras douradas, e a câmera se afasta lentamente, mostrando Sofia e as mulheres em meio às flores. O medalhão de Jamila brilha sob os últimos raios de sol, como um lembrete de que cada gesto de dignidade, cada palavra sincera e cada flor plantada tem o poder de transformar vidas. A voz de Sofia, e agora em off, fecha a história. Às vezes, a vida nos derruba para que possamos aprender a levantar com mais força. E se houver algo que essa história ensina, é que respeito, coragem e amor sempre florescem, mesmo nos lugares mais inesperados. E assim termina a jornada de humilhação, aprendizado e transformação, com risos, flores e uma promessa de que novas histórias incríveis ainda estão por vir.